Eu acho que o Tigrão aferiu com muita propriedade e essa falácia aí não merece nenhum tipo de comentário. Eu só lamento muito. Nós estamos num mundo repleto, infelizmente, principalmente por causa de rede social, um mundo de narrativas, não é? Eu só posso dizer o seguinte: ele é um irresponsável. Essa é a minha opinião e eu paro por aqui, porque senão eu vou acabar me excedendo. E eu não quero arrumar problema para a minha vida falando sobre a atitude de um cidadão despreparado para trabalhar com jornalismo esportivo como esse. Então, desse assunto, Batista, eu passo. Se você quiser que eu comente outros assuntos, estou aqui à sua disposição. Sim, eu vi aqui o vídeo, né, que o Pedro Piscinato conseguiu, uma emissora que também transmite pela internet, pelo YouTube, por isso que foi possível conseguir o vídeo. E no vídeo, o radialista, ele tá lendo mensagens no telefone celular. Ele tá com o telefone celular e lendo mensagens. Eu tive a impressão, posso estar equivocado, mas que ele caiu numa fake news. Sabe esses caras que ficam mandando essas mensagens de duplo sentido? E tem Sei. várias delas que o apresentador de televisão cai, que o radialista cai, que quem está ao vivo está sujeito de cair. Teve até o advogado da Dilma, naquele processo de impeachment, lendo uma petição, acabou caindo também nesse negócio. Ele mandou lá um nome, né, nessa cacofonia que gera na junção de dois nomes. E acaba saindo uma gozação à la quinta série. É o cara que nunca saiu da quinta série. E aí ele fica mandando isso para tentar pegar o radialista, o apresentador de televisão, seja de esportes ou então programas que são programas ao vivo de entretenimento ou jornalismo. Então eu tive a impressão de que alguém mandou essa mensagem e ele não foi checar fontes. Leu a mensagem no ar e caiu numa terrível fake news, dando nomes... Esse é o ponto, Batista. Oi. Eu recebo mensagem de você também todo dia aí, de todo tipo. Você tem que checar antes, por isso que eu chamo ele de despreparado. Você tem um canhão, por exemplo, com a Bandeirante, se você ler tudo que chega aí, a rádio sai do ar. Você sabe disso. Está todo dia apresentando e eu na nossa área. Tem que ter responsabilidade com o ouvinte dele e tem que checar. Isso é um manual básico de um jornalista sério, né? De alguém que trabalha com comunicação e tem respeito com quem ouve o seu trabalho. Pode até ter caído numa cilada, o Batista acho que observou bem. Mas ele também, independente de ter havido bicho ou não, a forma absolutamente pejorativa e desrespeitosa com que ele se dirigiu a um clube de 125 anos não estava escrito em lugar nenhum. Isso aí foi uma manifestação, uma expressão dele. Então, quando ele leu, Zezinho deu tanto, Toninho deu não sei mais quanto, sei mais quem deu tanto, pode ser que ele tenha caído aí numa cilada. Agora, fora isso, tem a forma altamente desrespeitosa com que ele se dirigiu à Associação Atlética Ponte Preta, né? Um clube desse tamanho, com a tradição que tem, que atravessa um momento delicado que atravessa, e é algo absolutamente pontual. A Ponte, na sua história, já passou por momentos muito piores, né? Então, uma coisa, estava olhando no celular e ao vivo, às vezes, escorrega. A gente aqui também escorrega. Agora, a opinião, não. Ela foi uma fala de improviso, sem ler em lugar nenhum, e ele expressou aquilo que pensa, né? E proferiu uma análise, para mim, altamente pejorativa, desrespeitosa. Por isso que eu estou dizendo, não tem resposta,
Não vou falar nada aqui do CSA, porque daí seria incorrer no mesmo erro, né? Eu poderia, por exemplo, dizer, com tudo isso, a Ponte está classificada e o CSA está fora. Mas aí é coisa do futebol, poderia ser o contrário. Aí não sou eu que estou dizendo, os números e a tábua de classificação está aí para mostrar. Agora, o que eu cobro é outra coisa. Não tem nada com isso, respeito o que todo mundo fala e cada um tem que arcar com as suas próprias responsabilidades, como a gente é obrigado a arcar aqui. Agora, ele não falou do Carlos Henrique, nem do Carlos Batista, nem do Valdemir Gomes, nem do PP, nem do Breno, nem do Gleger, do Leandro Borges, do Edu Pinheiro, de ninguém. Ele falou da Associação Atlética Ponte Preta de uma maneira desrespeitosa, causando um grande prejuízo de imagem, porque essa fala já explodiu no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. E mais uma coisa que eu queria dizer. Se esses nomes colocados por ele no ar forem reais, concretos, se eles existirem civilmente, ele consegue provar que essas pessoas deram dinheiro? Tem o comprovante de depósito bancário? Tem o Pix mandado para o Diogo Silva? Quando ele também diz que se não tivesse mandado o dinheiro, a Ponte não teria viajado, sendo que as despesas de viagens são pagas pela CBF? Tem comprovante de depósito? Se esses nomes forem reais, e aí como é que esses nomes ficam diante da torcida do CSA, sendo conselheiros do CRB, que fizeram uma vaquinha para arrumar um bichinho, para a Ponte poder comer e poder viajar para ganhar do CSA. Como é que ficam essas pessoas diante da torcida do CSA? Se elas existirem, se elas forem reais, como é que fica? E bom, como que o nosso colega... Vamos em frente, né? Nosso colega radialista de lá comprova, ele tem, lendo apenas uma mensagem, aparentemente no celular, ele tem como comprovar, através de extrato bancário, de depósitos bancários, de Pix, de qualquer tipo de transferência bancária. Então o problema passa a ganhar uma proporção muito maior, além do problema que talvez ele venha a ter com a Ponte. Aí o jurídico da Ponte, estou esperando aqui, que alguém ligue e fale, quero falar. Estou esperando. É esse o problema. Agora, além desse, como é que ficam essas pessoas, se elas existirem realmente, que tiveram seus nomes citados, fazendo vaquinha para um adversário do rival ir lá e ganhar o jogo para deixar o rival de fora? Olha, sabendo como são as torcidas e como é também o despreparo de alguns torcedores de futebol. Nós vamos falar do time da Ponte já contra o Londrina antes. Intervalo, voltamos em instantes. Esporte